Se segura aí na poltrona, pessoal, porque o vídeo hoje tá demais. É uma bomba atrás da outra. E a gente começa com Bolsonaro elegível para 2026. Exatamente isso que você ouviu. Bolsonaro elegível para 2026. Além disso, pessoal, Alexandre Garcia acaba com o discurso da esquerda num vídeo exclusivo que eu vou trazer aqui para vocês, falando da vitória do Donald Trump, tá? E como a esquerda está reagindo, pessoal. Essa vitória do Donald Trump foi acachapante, deixa a esquerda brasileira, pessoal, em choque, sem saber o que fazer, tá? Então a esquerda brasileira está batendo cabeça, estão fazendo reuniões às pressas. Lula está furioso com a vitória do Trump e muita coisa que eu vou trazer nesse vídeo aqui para você. Além disso, pessoal, o Valdemar, o presidente do PL, faz uma revelação surpreendente sobre a volta do Bolsonaro ao cenário político em 2026, tá? Tem uma entrevista com ele, um vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, que ele fala tudo sobre essa volta do Bolsonaro. E outra coisa, uma coisa inusitada que aconteceu, o prefeito da base do Lula, pessoal, se desbandeou para o lado do Bolsonaro, acabou traindo o Lula. Eu vou trazer essa novidade aqui hoje nesse vídeo, tá? Se você é de direita, se você é conservador, já convido você para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem para ajudar esse canal a crescer ainda mais, para fortalecer ainda mais a direita aqui no nosso Brasil, ok? Então, sem mais delongas, pessoal, já vamos aqui para a nossa primeira notícia, né? Então, a gente tem aqui um vídeo, tá? Falando aqui da possibilidade do Bolsonaro ser candidato em 2026, né? Pela Globo News, mas acaba que é censurado bem na hora, interrompido ao vivo, né? O repórter, na hora que ele vai falar sobre isso. Vamos ver aqui. O Trump vencendo nos Estados Unidos gera um reforço, um fortalecimento da direita brasileira. E especialmente do bolsonarismo como um movimento político muito associado ao trumpismo. E eu não estou inventando isso, o próprio Eduardo Bolsonaro já disse, Eduardo Bolsonaro que está nos Estados Unidos agora, junto com Trump, comemorando a vitória. Então é bem possível que nos próximos movimentos a gente veja uma pressão vinda dos Estados Unidos com Trump já empossado para reverter o status de inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, abrindo caminho para que o Bolsonaro possa ser candidato em 2026. Então, não descarto em absoluto essa possibilidade de o Bolsonaro, de fato, ser o candidato em 2026. Sai fortalecido. É uma história tão colada que fortalece de lá para cá também. Mas, Guilherme Casarões, nós ultrapassamos o horário combinado com você aqui no estúdio. Foi um grande prazer. Pessoal, e você abre para a gente a senda que nós pretendemos percorrer no próximo bloco, analisando justamente as repercussões dessa vitória de Trump aqui no Brasil durante o governo Lula. Muito obrigada. Foi sensacional Olha que sua contribuição. Foi dada Obrigada mesmo. Nele, pessoal, enquanto ele estava falando sobre Bolsonaro voltar a ser na política em 2026. Olha que cortada que ele levou. Enfim, o pessoal tá apavorado. Então, vou trazer um outro vídeo aqui agora do Alexandre Garcia, tá? Falando, criticando a mídia, tá? De esquerda, né? Que apoia a Kamala, tá? Então, vamos dar uma ouvida aqui, que eu achei bem interessante, no que o Alexandre Garcia tem para falar aqui. A mídia torcedora é a mesma que se referiu ao pessoal do 8 de janeiro, que fizeram os manifestantes, que não aceitavam o resultado da eleição e eram chamados de antidemocratas. Agora são eles, da mídia torcedora, que são os antidemocratas, porque não aceitam o resultado, dizendo que é uma catástrofe, acabou, não tem futuro, não tem democracia. Peraí, vocês não acreditam na democracia, é isso? Porque a maioria do povo. Vejam o que Lula disse. Lula disse, cumprimentou, deu os parabéns, pediu diálogo e disse que democracia é a vontade da maioria do povo. Lula disse, mas a presidente do partido dele não disse, né? Ela abriu o sinal de alerta para a democracia e tal. Assim como o outro ministro, meu Deus, que grosseria, ministro da Reforma Agrária, Paulo Teixeira, PT, e disse que Trump tem os piores, o que da humanidade? Meu Deus do céu,
os piores valores da humanidade. Olha isso. Haddad foi sincero, fez uma confissão. Ele postou cedo no X, dizendo que, interessante, o dia amanheceu mais tenso. O Dr. Freud traduz isso. Eu estou me sentindo tenso ao acordar e saber que Trump ganhou a eleição. É isso que ele está dizendo. Interessante que é exatamente o oposto do que eu escrevi no X, né? Eu botei assim no X. O dia amanheceu no Brasil com gosto de freedom. Freedom é liberdade, mas eu escrevi em inglês para mostrar a influência da liberdade sobre o Brasil, que carece de liberdade de expressão, entre outras, de fazer valer a Constituição com as prerrogativas de deputados e senadores, né? De fazer valer a separação de poderes, com as leis sendo feitas só pelo Legislativo, né? Está carecendo disso, mas enfim. Então, fica estranho aí essa... afinal, até vou ver para vocês, o dia amanhece da esquerda, né, com pessoal? freedom. O dia amanhece tenso. Então tá aí, né? Alexandre Garcia fazendo os comentários aí sobre a mídia torcedora aí de Kamala, né? Ou seja, quando a esquerda ganha é democracia, quando a direita ganha, né? Tá longe de ser democracia, a democracia está ameaçada e por aí vai. A gente já conhece toda essa história muito bem, né? Próxima notícia aqui, pessoal. Vitória de Trump deixa a esquerda brasileira em choque. O pessoal está se batendo pelos corredores aí, não sabe o que fazer. Estão fazendo reuniões à torta e à direita, aí, tentando entender os impactos, né, que vai trazer para a esquerda brasileira e a esquerda no mundo, pessoal. O Trump ter ganho. Não só ele ter ganho, mas ter ganho também no Senado e ter ganho também na casa lá dos congressistas, né, que seria a Câmara de Deputados deles lá. Pessoal, Lula e intelectuais temem o fascismo com a vitória de Trump, mas se calam diante dos avanços do STF. Tá aí. Então, o que diz aqui na reportagem, né? O Brasil tem acumulado angústias ao longo de toda a disputa eleitoral pela presidência dos Estados Unidos, diante dos riscos de que o fascismo volte à face da terra. Na verdade, não é o Brasil que está preocupado com o assunto. A população brasileira tem mais bom senso que toda a sua elite somada e sabe perfeitamente que não existe uma única coisa de verdade na sua vida que possa ser ameaçada pelo fascismo. Sabe os perigos reais do seu dia a dia que vão de uma droga de salário até o revólver que o ladrão aponta para a sua cabeça. E tenho certeza que a extrema-direita não é um deles, pessoal. Então, quem fica falando dia e noite disso são o Lula, os professores da USP e os banqueiros com pegada social, da Faria Lima, aqui em São Paulo. E quem mais se inclui no seu mundo? Deve estar com ansiedade em modo extremo desde ontem, com a vitória de Trump para a presidência norte-americana. E segundo disse às vésperas das eleições ao presidente brasileiro, o Trump vai trazer de volta para os Estados Unidos e o mundo não apenas o fascismo, né, como ele diz, mas também o nazismo. E espera-se, então, a breve abertura de fornos crematórios, campos de concentração e a troca do FBI pela Gestapo nos Estados Unidos. Pessoal, pura lorota, né? O negócio da esquerda é colocar medo nas pessoas, tá? É esse tipo de coisa que eles acabam fazendo, tá? Então, tá aqui a foto do Trump e diz aqui, o fascismo não está em Trump, mas no Brasil. Nesse preciso momento, o Flávio Dino desfila como um porta-estandarte mais embandeirado do fascismo brasileiro, o que existe no mundo das realidades e não a versão falsificada que o governo apresenta. Mandou queimar livros para todos os efeitos práticos, mas não com substância inflamável, como diria o ministro Alexandre de Moraes, mas proibindo a sua circulação e leitura, o que dá exatamente na mesma. O último regime que fez isso foi a Alemanha nazista, irmã gêmea do fascismo, que deixa tão assustadas as classes culturais, o governo e vejam só o próprio STF. Então tá aí, pessoal. Na verdade, acuse-os do que você é, né? Então tá por aí, a gente sabe bem a cartilha da esquerda. Bom, próxima notícia aqui, pessoal, um vídeo aqui, uma entrevista do Valdemar Costa Neto, né, presidente do PL, falando
que a eleição do Trump pode sim trazer benefício a Bolsonaro. Vamos ouvir aqui a entrevista, então, que ele fez aqui para o UOL. Vamos dar play aqui. Tá, então, Valdemar Costa Neto diz que a eleição de Trump pode sim trazer um grande benefício para o Bolsonaro, né? Então, a eleição do Trump como novo presidente dos Estados Unidos pode trazer benefício político ao ex-presidente Bolsonaro, segundo a avaliação feita por Valdemar Costa Neto, né? O presidente do PL, a declaração do líder foi feita durante o UOL Entrevista no canal UOL na quarta-feira. Pessoal, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer rodar esse vídeo aqui. Vamos ver aqui o que acontece. Está bem lento aqui esse vídeo do UOL. Enquanto isso, eu vou lendo aqui a reportagem, tá? Vou deixar aqui, dei play aqui, vamos ver se... acho que agora foi. Vamos ver. Vou voltar aqui. Por algum motivo aqui, pessoal, não está saindo o som. Acho que agora... Deixa eu ver. Bom, vou lendo aqui, pessoal, enquanto isso, tá? Benefício político, sim. Já o benefício jurídico, eu tenho dúvidas, porque eles não vão mudar. Eu não acredito que o Supremo altere procedimento jurídico. Não acredito nisso. Político, sim, e pode influenciar, porque se tiver uma influência forte, nós podemos amanhã, não hoje, aprovar uma anistia, tá? Foi o que falou o Valdemar. Vamos deixar para lá esse vídeo aqui, tá? Então, o que mais que ele fala, pessoal? Bolsonaro chamou o Trump de amigo e disse que o resultado das eleições representa um triunfo histórico. Ele escreveu que o republicano volta à Casa Branca para restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses do seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade, né? O Costa Neto, pessoal, ele tem trabalhado nos bastidores de Brasília em busca de anistia de Bolsonaro, para que ele possa concorrer ao cargo de presidência da República em 2026. Tá? O TSE tirou os direitos políticos aí do Bolsonaro devido à convocação aí de um encontro com embaixadores para fazer ataque às urnas eletrônicas, né? Então, o que ele fala aqui? Nós temos que esperar isso até os partidos de esquerda. Todo mundo teve anistia no Brasil. Os políticos nossos, quase todos os antigos tiveram anistia. As condenações devem sair antes, na minha opinião, porque já ouviram todo mundo, estão bem adiantados, mas essas providências para nós trabalharmos numa anistia vai ser em meados do ano que vem. Tá aí, pessoal, ainda temos aí 2 anos, né, para trabalhar essa anistia. Próxima notícia aqui, pessoal, Toffoli nega pedido de Eduardo Cunha para anular processos da Lava Jato, tá? Então, o ministro do STF diz que o caso do ex-deputado não tem relação com decisões que reconheceram conluio entre Moro e procuradores. Então tá aí, pessoal. Eduardo Cunha tentando surfar na onda de todas essas, todos esses pedidos, na verdade, todas essas anulações que aconteceram na Lava Jato, tá? O Eduardo Cunha tentou surfar essa onda e o Toffoli disse que não é bem assim, tá? E negou o pedido, tá? Então, não é para todos, né, que acontecem essas anulações, tá? E não aconteceu para o Eduardo Cunha, né? Então tá aí, tentou, mas não conseguiu. E por fim, pessoal, aqui acha que governar vai ser diferente do que da base governista, porque isso é uma onda. Tá? Ele vai a Brasília para falar com o Bolsonaro. Começou junto com o Bolsonaro ignora isso aí. completamente o Lula. E olha o isso, que aconteceu? Então tá aqui. Eles reeleito para o segundo mandato, né? O atual prefeito começou de Porto Alegre, junto com o Bolsonaro e isso se espalhou pelo mundo. Coincidiu em Brasília na quarta-feira para uma série de reuniões. Embora seja do partido da base do Lula, né? O prefeito priorizou esse movimento de direita impressionante. O Bolsonaro sempre foi de direita. Da República. Eu cheguei na Câmara em 1990 junto com ele, 91. Falando nós fomos eleitos em 90. Bolsonaro, né? O Melo se reuniu com o Bolsonaro no escritório político do ex-mandatário na capital federal. Era ele estava acompanhado do deputado mas federal. Mas nunca ele pôde fazer PL, essas colocações e sempre teve linha nesse sentido. Palácio do Planalto. E foi um tempo, passou lá 25 anos, da comunicação social
Paulo Tinha Pimenta, aquele que é gaúcho, carisma, que é um negócio então que- a coluna Pimenta um Cotô carisma que e seu eu- único prefeito no Rio Grande do Sul. Se alguém no mundo de Porto Alegre para igual, discutir pautas relacionadas não ao descobriu Estado, ainda. né, Pode- e que Melo não pediu favela, qualquer encontro com o Lula. não Pessoal, teve tá essa todo mundo oportunidade. mordido lá no Rio Grande do Sul. E o Bolsonaro, com o Lula, na eleição, foi teve lá, essa fez um oportunidade, charme, quando né, tirou foto teve aquele lá na acidente enchente dele, e tudo, né, e ele não pôde se liberou eleger um centavo presidente, e de aí dinheiro para o Rio Grande do Sul. descobriram o carisma que ele Obviamente, tem. tá É todo mundo impressionante, de cara com ele- o Lula, porque ele- na Agora, hora de objetivamente, brilhar na frente das presidente, câmeras, qual ele é rei, e na o hora efeito da ação propriamente dita, da não vitória foi bem do o que Trump aconteceu, segundo e o governador lá. evolução da Eduardo situação Leite, tá bom? política e Pessoal, jurídica tem do como aqui, se Bolsonaro. inscreve Acha no que, canal, de habilita alguma o sininho maneira, de o notificações êxito e eleitoral conta aí do nos Trump comentários, tá? O pode que você acha dessa influenciar, volta como do imagina Bolsonaro? alguns Ele aliados vai do presidente voltar em Bolsonaro, e ele 2026, próprio não parece vai imaginar voltar? isso. Me conta Isso aqui nos comentários Trump o que pode você beneficiá-lo acha, do ponto de vista Eu vou ficando por e aqui, jurídico. e a gente se vê no próximo político, vídeo. Até mais. sim, Tchau, jurídico tchau. eu tenho dúvida.